Boa noite, como vocês estão? Vocês que ouvem sempre meus vídeos, né? Obrigado, mas não deixe de curtir no joinha, de se inscrever, porque aí você está me ajudando a evangelizar as vidas que estão carentes de ouvir a palavra de Deus. E hoje eu tenho uma palavra para vocês. Está com vários dias que eu não gravo vídeo, mas o Senhor vai falar, vai dar uma palavra de orientação, de esclarecimento da Bíblia para você nesta noite. Eu quero dizer para vocês, tem muitos vídeos por aí que estão falando que não quer mais ir para a igreja porque a igreja não tem amor, que chega bêbado, não dá atenção. Não vamos discriminar as igrejas, porque as congregações, cada um é cada um. Eu tenho certeza. Se alguém chega lá bêbado na igreja que eu congrego, ele é bem acolhido e os irmãos mandam sentar e vai lá para frente e ouve a palavra até o final do culto, fica ali assentadinho e no final faz o convite para ele aceitar Jesus, né? Pedir perdão dos seus pecados e Deus honra ele. Depois a gente vê que é um homem de Deus na casa de Deus. A nossa igreja, que é a igreja de Cristo, a nossa congregação faz isso, e muitas faz isso. Agora, eu acho que é falta de ética as pessoas gravar um vídeo e falar das igrejas. Se você não quer mais para a igreja, né? Não sei por motivo, ficou triste, mas não fale nos vídeos das igrejas. A igreja não ensina ninguém ao mau caminho. A igreja não ensina ao homem para as drogas, a igreja não ensina ao homem a se alcoolizar, a se embebedar, a pecar. A igreja só faz o bem. Liberta os drogados, liberta os alcoólicos, os que estão alcoólicos, com vício. A igreja ajuda essas pessoas, através da palavra dela, do evangelho genuíno. As pessoas chegam lá, sentam no banco e ali começam a ouvir a palavra de Deus, o ensinamento de Cristo através do servo dele ali na igreja, do pastor, do pregador, e ali as pessoas no final do culto aceitam Jesus. Quer dizer, que a palavra em todo o seu coração e aquela pessoa estava precisando de ouvir a palavra de Deus para ser liberto daquela cachaça, para ser liberto do cigarro, para ser liberto da prostituição, do pecado. Então, o Espírito Santo é que faz a obra. Então, tocou no coração através de quê? Da palavra de Deus. Então, eu não aceito as pessoas que vivem, saem da igreja, não vai, que diz que não vai para a igreja não é importante. A igreja é muito importante ainda, é o melhor lugar que você deve estar, é a igreja de Cristo. Mas aquela igreja que prega a palavra de Deus, o evangelho genuíno, a Bíblia Sagrada. Essa é a igreja verdadeira, que não prega que vai lhe dar uma casa, que vai lhe dar prosperidade, vai dar ouro, vai dar prata. Não, a igreja que prega a Bíblia Sagrada, o Evangelho de Jesus Cristo, que foi isso que Jesus pregou para a humanidade. Quando ele veio ao mundo, veio pregar a palavra dele. Então, é isso que a igreja deve fazer. Então, a igreja é o povo, não é as quatro paredes do templo. A igreja é o povo que está lá dentro, os pregadores, os pastores, os membros, os servos deles estão ali assentados no banco, louvando, adorando o Senhor. Essa é que é a igreja. Então, a igreja de Cristo é essa. Então, nós temos vontade de ver as pessoas se converterem dos seus maus caminhos. A gente prega a palavra porque quer ver as pessoas sair dos maus caminhos. Como a gente tem visto, pessoas que eram de maus caminhos, nas drogas, nos vícios, hoje são libertas, mas é a igreja, através do servo de Deus que pregou a palavra, aquela pessoa foi liberta. E por que muita gente ainda fala no YouTube, coloca um vídeo dizendo que a igreja não é importante, não é preciso ir para a igreja? É sim, você em casa você não se converte não. Você tem que ir para a igreja, adorar o Senhor, ouvir os louvores, ouvir a pregação. É isso que te liberta, os louvores do Senhor. Através dos louvores, o Espírito Santo faz a obra no teu coração, salva a tua alma, toca no teu coração, você entra na igreja ferido de alma, com angustiado muitas vezes, e ali, com a palavra de Deus, você sai aliviado, você sai com as feridas saradas,
e quando é crente já sai glorificando a Deus. Quando as pessoas não são crentes, chegam e a palavra penetra no coração, vai lá para frente e a igreja ora por aquela pessoa e aquela pessoa fica no caminho do Senhor e é liberta do pecado, as coisas mudando. Então, a igreja é muito importante. O povo só olha um lado, muita gente só quer olhar um lado. Ah, e é para chegar os bebos todinho lá e a pessoa está abraçando. O bebo vai, senta lá na cadeira e lá vai ouvir a palavra. Quem vai fazer obra naquela pessoa é o Espírito Santo. Se a pessoa chegar assim, os irmãos vai, traz para a cadeira e ele se assenta lá. E o Espírito Santo vai fazer a obra. A igreja não é para dar uma chave de carro, nem a chave de casa. A igreja é para lhe libertar do pecado. Era isso que Jesus fazia. Jesus não pregava no mundo. Ele dizia, venha cá que você vai ganhar uma chave de carro. Venha cá que você vai ganhar uma chave de casa. Não, era assim que Jesus pregava? Não, de jeito nenhum. Lê a Bíblia que você vê como Jesus pregava. Jesus pregava a salvação, a libertação das vidas. E é isso que a igreja verdadeira faz, pregar o evangelho genuíno às almas, para a salvação de almas. As coisas materiais ficam aqui na terra. Você pode ter seu carro, sua casa, trabalhando, suando, aí você vai ter a sua casa própria, o seu carro próprio. Mas não dizer, vem aqui que Deus vai dar isso, aquilo outro. Deus dá, mas através do trabalho. Entendeu? Através, se você trabalha, você tem. Glória a Deus. Glória a Jesus. Agora, ir para a igreja com interesse em ganhar alguma coisa, você não está fazendo nada. Vá na intenção de ser liberto dos vícios. Vá na intenção para Deus perdoar os seus pecados. Vá na intenção de Deus sarar as suas feridas, de Deus te libertar, de Deus dar o ensinamento como tu andar neste mundo, que você vai aprender muita coisa de Deus, da Bíblia Sagrada, o Evangelho genuíno, a palavra de Deus na igreja. E a igreja é muito importante para essas vidas, para o povo que vive no mundo errado. Se ele for para a casa do Senhor, ele vai ser liberto. Porque é o Espírito Santo, não é nós que salva, é o Espírito Santo que toca no coração através desta palavra e aquela pessoa é liberta. Então, creia somente que a igreja ainda é o melhor lugar de você estar. Apesar de muitos dizer, que eu já ouvi no YouTube, que a igreja não era importante. A igreja é importante na tua vida. Vá para a casa de Deus. Não importa a denominação, importa que ela pregue a palavra, o evangelho genuíno, para você ser liberto do pecado, para Deus sarar as suas feridas e você ficar em comunhão com Deus. E Deus te ensinar como andar neste mundo. É na igreja que aprende, uns com os outros, né? Que vai pregando e vai ensinando a Bíblia. Então, hoje eu vou ler aqui o 1 aos Coríntios, no capítulo 2, que fala assim. Jesus falando aqui, né? Aos Coríntios, Paulo falando aos Coríntios também, né? 1 aos Coríntios, através da palavra de Deus, falando assim. E eu, irmão, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo. Porque tem muita gente que às vezes vai para a igreja, saber a vida dos outros, vai por curiosidade para ver os crentes, o que os crentes estão fazendo dentro da igreja, para apontar aquele irmão, né? Aquele irmão é assim, assado. Então, essas pessoas não estão indo adorar o Senhor. Então, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo. A gente quer saber de Jesus, da nossa salvação. E este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor, e em grande tremor, A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana. Paulo falando, né? Era o Espírito Santo usando ele na palavra, não a sabedoria humana, a sabedoria do homem, mas em demonstração do Espírito e de poder. O Espírito Santo e o poder de Deus, usando ele na palavra, né? Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Quer dizer, muitos
quer falar da carne, falar das igrejas, de que a igreja não é importante, que a igreja faz isso, faz aquilo outro, quer dizer que vão na sabedoria dos homens, isso aí não está dando ouvido a Deus, a Cristo crucificado, está dando ouvido à voz do homem. Então, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória. Glória a Jesus. A qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Se o príncipe desse mundo, nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, se os homens deste mundo, como o judeu, conhecesse, nunca crucificaria ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram aos olhos e não subiu. Ele fala assim, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Tá vendo? Nós não devemos dar ouvido a qualquer conversinha, qualquer coisa. Se você dá ouvido, né? Se você dá ouvido, você desanima até de ir para a igreja com as conversações, os comichados do ouvido, né? Que o povo fala no ouvido, aí enche a mente do homem, até do crente mesmo, e sai da igreja. Glória a Deus. Não é para dar ouvido ao homem, sim a voz de Cristo, o Espírito Santo. As coisas que o olho não viu, Deus preparou para os que o amam, mas Deus nos las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque no versículo 11 do capítulo 2, pode ler a Bíblia. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então aqui está falando assim, por quê? Porque qual dos homens sabe as coisas do homem? Você não sabe as coisas do outro homem, né? Só se ele contar para você. Senão o Espírito do homem que nele está. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Glória a Jesus. Por não ter conhecimento das coisas de Deus, aí muitos ficam falando que a igreja não é importante, que não é preciso ir para a igreja, não deve ir para a igreja, deixou de ir para a igreja. Só gravar um vídeo desse, meu Deus, glória a Jesus. A igreja é um lugar santo, lugar de adoração a Deus. De ouvir a palavra de Deus e adorar através dos louvores ao Senhor. Glória. Ele quer ir para onde? Finalmente essas pessoas. Quer ir para o trio elétrico, para os reggae, os funk, por aí. Isso aí edifica a alma. Edifica estar na igreja, para a sua salvação e libertação da sua vida. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que não é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Não vamos falar não com palavra de sabedoria humana. A sabedoria humana, não, a gente fala com a sabedoria do Espírito Santo. Eu não sei de nada. Aqui, na interpretação dessa palavra, a gente entende muito bem que eu não sou nada, eu tenho sabedoria nenhuma, glória a Deus, mas tenho a sabedoria de Deus, de pregar o Evangelho, entendeu?
Não tenho a sabedoria do homem carnal. A minha sabedoria é pelo Espírito Santo, a pregar a palavra dele, ter o discernimento de esclarecer a palavra dele para aquelas pessoas que não entendem a palavra de Deus. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Que a pessoa espiritual, ele discerne a palavra de Deus. Ele sabe esclarecer, sabe falar, esclarecer para o ser humano a palavra. Ele tem um discernimento da palavra. Deus me deu o discernimento da palavra. Foi Deus que me deu. Muitas vezes pessoas lêem a Bíblia, lê de Gênesis Apocalipse, mas não entende, não tem esclarecimento, não tem o discernimento da palavra, o dom da palavra, o discernimento, como esclarecer para aquelas pessoas que interpretam totalmente diferente do que Deus está falando. Então é isso. Mas o que é espiritual discerne bem tudo. Quando a gente está pelo Espírito Santo, que Deus vai esclarecer na mente, vai dando discernimento da palavra, para esclarecer para você que está ouvindo este vídeo. É o Espírito Santo que nos ensina, nos esclarece, porque não é sabedoria humana, eu não tenho sabedoria, é Deus me esclarecendo a mente para passar para você. O Espírito Santo tem que ser espiritual. Para ensinar essa parte, tem que ser espiritual. Glória a Deus. Discernir bem tudo que ele de ninguém é discernido. Deus não é discernido de ninguém. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Quem conheceu a mente do Senhor, de Deus, para instruí-lo? Ninguém. Agora, nós temos a mente de Cristo, depois que nós confessamos a Jesus como único Salvador, que estamos no caminho dele, começamos a orar, ler a Bíblia, ir para a casa do Senhor, aprender dos pastores, dos pregadores, da igreja, do ensinamento do povo, que Deus deu sabedoria para ensinar. Então, ali nós, espiritualmente, estamos aprendendo a palavra de Deus e aprendemos, e Deus também nos dá o dom do discernimento da palavra. Então, Deus tem me dado esse dom de instruir para as pessoas, né? De instruir, de ensinar. Mas nós temos a mente de Cristo. Por quê? Nós temos a mente de Cristo, depois que nós aceitamos. Uma pessoa natural, o homem natural, ele não entende as coisas de Deus. O homem natural, ele não vai pregar a palavra de Deus com esclarecimento e discernimento, como a Bíblia ensina. Vai ensinar o povo ao contrário da Bíblia. Totalmente ao contrário, porque ele não tem o discernimento da palavra de Deus. Tem que ser o homem espiritual, para pregar para você, instruí-lo e ensinar. Então, são homens escolhidos de Deus, pastores, irmãos da igreja, que vivem em oração. Deus dá o discernimento da palavra. Nem todo mundo pode ler essa Bíblia todinha, de Gênesis Apocalipse. Qualquer pessoa, o homem natural, pode ler essa Bíblia todinha, não vai entender nada, porque ele tem que ser espiritual. Não é a sabedoria humana que vai entender essa palavra, mas ser um homem espiritual, uma pessoa espiritual, que Deus dá o dom da palavra e discernimento, que essa palavra não é qualquer livro, você pega um livro e vai ler, você aprende na faculdade, né? A história do Brasil, essa história tal, até explicar. Mas a Bíblia é Sagrada, se você ler de Gênesis Apocalipse, você não tiver o discernimento do Espírito Santo, não tiver Deus na vida, você não vai saber instruir, nem pregar para ninguém, nem ensinar, não é isso? Então, eu quero dar um despertamento. Você está fazendo um vídeo falando que a igreja não é importante? Que não vai mais para a igreja, porque a igreja é assim, fica falando que não aceitou bêbados. Tem igreja que não aceita os bêbados. Não, eu não conheço nenhuma igreja assim, não. Glória a Deus. Os porteiros estão ali na igreja para trazer os bêbados, os oprimidos, e colocar lá no banco e ouvir a palavra. E no final do culto até eles aceitam Jesus, os drogados, os doentes, os enfermos. A versão curado, sai curado. Então, a igreja, existe Deus na igreja, o Espírito Santo. Não vá para a igreja com sentido em ganhar carro e casa, porque não vai ter, não. Nem vá para a casa do Senhor no sentido de ouvir
só profecia de benção, 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 não. Vá para aprender a palavra do evangelho genuíno, como você andar neste mundo, que o Espírito vai tocar no teu coração e vai te libertar do pecado e vai te salvar. Amém? Que Deus abençoe. Não esqueça de curtir meus vídeos, né? Glória a Deus. Se inscreva, que vai me ajudar a eu te mandar para outras vidas. Amém? Deus abençoe a cada um e que essa palavra tenha aí da sua mente e vocês não deixem de ir para a igreja, assistindo os vídeos por aí, para não ir para a casa do Senhor. É lá que você vai sentir o gozo do Espírito Santo, é lá que você é liberto, é lá que você vai sentir a presença de Deus. E é lá que você chega ferido e sai sarado. Amém?